O povo todos os dias punham a porta do templo chamada propósito, para pedir esmola aos que entravam. E ele veio a Pedro e a João, que ele entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, ficando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto que dou. Em nome de Jesus, Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se afirmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta do templo, e ficaram cheios de paz e assombrados pelo que lhe acontecia. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu a todo para junto dele, no alqueire chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões da igreja, porque vos maravilhais disto, ou porque olhai tanto para nós, como se nossa própria virtude ou santidade fizesse andar este homem. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste. E perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que, se fosse, disse, do homicídio, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou os mortos, do que nós somos testemunha, e pelo seu nome fez o seu nome fortalecer. E este que vedes, conheceis, é a fé que é por ele. E deu a ele a presença de todos, vós estás perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, mas Deus assim cumpriu que antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Versículo 19 para fechar. E arrependemos, pois, e convertemos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Olha que bem cumprido, irmãos. Mas nós percebemos algo aqui muito interessante, que Pedro, ele sai, creio eu, igreja, pastores, de um momento espiritual. Ele vem de uma caminhada de Atos capítulo 2, e ele vem cheio do Espírito, ele vem cheio de ousadia, ele vem cheio da presença. E quando ele chega no templo de Salomão para orar na oração, porque era um hábito dos judeus orar 3 vezes ao dia, normalmente 6 horas da manhã, às 3 da tarde e às 6 da tarde. 6 da tarde, quando o sol se pôr. E era um costume deles, mas porém, as pessoas aleijadas que tinham qualquer deficiência física não poderiam entrar no templo, tinham de ficar fora do templo, não tinham direito de entrar, eles tinham de ficar ali fora. Quem sabe com o desejo de adorar, com o desejo de buscar a presença, mas era impedido pelos grandes, pelos homens sacerdotes, pelos aqueles homens que se sentiam maiores. Mas tem uma coisa, que o maior da direita é Cristo, que não é comigo você. É ele que manda, ele que faz, ele que desfaz. Não
ele naquele momento. E não poderia, mas ele entrou. E ele entrou com os arrastando. Ele entrou pulando, saltando, glorificando a Deus. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou, mas uma coisa eu sei: se você veio adorar, adore Ele. Você veio para exaltar o nome dele. O povo estava fora, ele não estava adorando, estava pedindo escola, mas quando ele entrou glorificando. E você já está dentro. O interessante é que quando ele entra, agora imagine, eu vou usar o altar. Imagine os sacerdotes daquele tempo, olhando para aquele homem e dizendo: não pode não, ele é aleijado, não pode, é imundo, não pode entrar. Porque nós circuncisões, nós servos de Deus, nós que realizamos Deus, tem impedido de pessoas aproximar de Deus. Tem pessoas que estão usando pessoas que Deus não tem chamado ainda. Tem pessoas que estão levantando que Deus ainda não chamou. Espere um tempo para Deus chegar. E quando Deus chegar, vai glorificar o nome do Senhor. Tanto tempo aquele homem lá na sinagoga. Tanto tempo. Tanto tempo. Mas preferiu alguém com Pentecostes, cheio da presença, cheio de Deus. Ele vem trazendo, não vem trazendo dinheiro, não vem trazendo prata, mas ele vem trazendo aquele que cura, aquele que levanta morto, aquele que faz milagre, aquele que faz o que eu e você não pode fazer. Mas a presença dele na minha e na sua vida pode ser permitida para eu fazer. E aquele povo está ficando quase admirado. E o galera tempo mudou. Ei, é aquele que é passear na porta, né? Aquele aleijado, aquele povo. É ele mesmo. Alguém vai dar para você que não dava nada. Alguém que diz que não vai sair, vai dar certo. Deus vai usar alguém para te levantar e vão dizer: porque Deus não escolhe você mesmo. Não, porque você tem para dar algo material. Ele escolheu você pelo temor e queimou a sua palavra. E aqueles homens ficaram quase. Pedro e João agora, olhando para aquele povo, diz: por que vocês olham assim para nós? Momento nenhum Pedro e João chamando agora para ele. Mas Pedro e João, eles são muito oportunistas em dizer que ainda Deus perdeu o pecado, e dizer que Deus ainda perdeu, ele quer salvar. Não importa o tamanho do teu pecado, se você se arrepender hoje, Deus tem um ser preparado para você. E ele fica quase. Porque olha para nós assim. Vou abrir um parênteses. Já pensou em ter um gari? Vamos dizer que é uma pessoa mais desprezada? Aos olhos de muitos. E Deus começa a usar. Só que muito não credibilidade. Uma mulher que é pianista, é uma mulher que sempre empregada para os outros. Que olha aí, seu irmão. Deus olhando a essência da adoradora que ele vive em você. O homem olha pela sua aparência por fora, mas Deus olha para dentro.
Pedro e João está lá. Porque olha para nós assim, como se por nossa virtude ou poder este homem nasce. Aí Pedro começa a trazer a memória deles. E por eles mesmo temos crucificado Jesus. Pedro agora primeiro engrandece o nome de Cristo, Daquele que ressuscitou, daquele que morreu para dar vida comigo por você, daquele que tem poder de transformar a sua vida. Pedro está sendo oportunista nesse momento, e eu também estou sendo oportunista de dizer que ainda Deus perdoa pecado, arrependemos e volta a tempo. Arrependemos. E Pedro começa a pregar. E Pedro começa a dizer, no versículo 3, O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilato. Pedro e João estão dizendo aqui, o Pai está glorificando o Filho Através da cura desse povo, a presença do Deus vivo e ressurreto está na vida desse povo, mostrando que ele ainda pode operar milagre. Você está claro, mas ele ressuscitou. Aí nós ficamos. Porque vem para a igreja. Está sendo mais religioso agora do que Ele está vindo. já disse da outra vez que eu preguei aqui. Passa tudo, entra tudo, sai tudo. E continua a mesma coisa. Pega aquele que cortou o animal. Pega aquele que levou Jesus duas vezes. Pega aquele que disse que dava vida por Jesus. Jesus disse: vai para trás de mim, Satanás. Esse é o preto. Mas esse é o Pedro que, quando olhar em Jesus e cruzou com ele, ele se arrependeu amargamente. E eu disse: Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Quem se arrepende verdadeiramente recebe perdão e refrigério para a vossa alma. Eu fico me perguntando, igreja, como é que tem alguém que diz que vai receber Poder sem perdoar, sem se arrepender, mentira de Satanás. mentira? Não vai. E Pedro ainda continua. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a eles que vedes e conheceis. Pedro sobre a oportunidade daquele povo dizendo: ó, e pela fé ele está se manifestando na vida desses que vocês conhecem. Para mostrar que ele é Deus, que ele está ressuscitando dos mortos, que ele pode ainda fazer milagre. Ele começa a trazer algo à memória daquele povo. Também no dia de hoje, muitos estão crucificando Jesus. Muitos. Como, pastor? Com as suas ações, com as suas atitudes, negando o nome dele. E ele disse:
saúde. Deus usou o momento certo para manifestar o poder comigo. É no momento daqueles que não acreditam que Jesus ressuscitou, Ele vai levantar alguém para te usar também. Pedro está dizendo esse que vocês conhecem. Foi ele que se manifestou a presença. E esse que agora está em perfeita saúde. Quer ter saúde? Perdoe. Quer ter saúde? Se arrependa. Tem gente que está doente espiritualmente, sem saúde, e fisicamente também, porque não perdoa e não se arrepende. E ele continua dizendo no versículo 17. E agora, irmãos, eu sei. Pedro agora está mais leve. Eu sei. Eu sei. Eu sei que o fizeste por ignorância, Por não conhecer. Por não saber. Ele está dando uma oportunidade àquele povo. E esta noite Deus também está trazendo uma oportunidade, não sei para quem aqui esta noite. Eu sei que vocês pecaram, erraram, por ignorância, por não conhecer, por não saber. Só que aí Ele diz assim: como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já tanto pela boca dos profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Igreja, ele já padeceu. Ele não vai padecer mais por mim, por você. Mas ele ainda está dando uma oportunidade para você se arrepender. eu costumo dizer que quando Deus quer abençoar, abençoa. Quando Ele quer usar, Ele usa. Porque o poder dele, a glória dele, cuida para ele, cuida por ele. Eu costumo dizer que às vezes um homem quer usar Deus, quer fazer Deus do menino, mas eu costumo dizer Que Deus não é menino para ser usado. Ele usa menino para a glória dele. Ele usa menino. E esta noite eu quero ser menino da presença dele. E você tem que ser menino da presença dele para que conheça o céu. Deus da glória. Precisamos, Pai. Nós necessitamos, igreja. Jesus está voltando. E esta noite Deus está dizendo: eu estou dando uma oportunidade. Eu estou dando uma chance para a minha igreja. Eu sempre costumo dizer, o presbítero sabe disso. Todo culto que eu vou para mim é algo novo que eu tenho que oferecer a Deus. Eu não venho para o culto novinho. Eu não venho para o culto para cumprir se que nem uma tabela na cadeira. Eu venho para o culto para oferecer um culto racional e inteligente a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aí eu vou para o culto
culto, olha como eu estou falando ligar. Vem para o culto hoje, porque você precisa adorar aquele que deu a vida. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Eu costumo dizer, pastor Diogo, que quando nós obedecemos a palavra, obedecemos o pastor. Verdade, Deus. Aleluia. Mas porque hoje está assim, você sabe. Deus entende, Ele entende que você pode, não se esforça. Josué tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, esforça-te, eu sou contigo. Ele não está dizendo eu vou te dar força, não. Ele está dizendo tem de bom ânimo, esforça. Verdade. Veio para aqui vinha cheio da presença. Só que aí, no versículo 19, olha o que Pedro diz a ele agora. Pedro perdeu o sermão, apresentou Jesus primeiramente. Primeiro ele apresentou Jesus, Marra. Primeiro, às vezes, nós estamos vendo no último dia, é as pessoas querem se apresentar. Ei, primeiro apresenta Jesus, porque quando você apresenta Ele, Ele se responsabiliza de te apresentar. Apresente Ele, porque eu e você estamos aqui para provar a presença dEle. Aleluia. Eu quero nada esse negócio. Esse negócio de igreja é loucura. Não é não, irmão. O evangelho é o poder de Deus vivo na terra. Aleluia. É o poder de Deus. Assistam o vídeo. É o poder de Deus. No 19 ele chega assim e diz agora para o povo. O povo viu o milagre. Ele apresentou Jesus. Contou o que eles fizeram com Jesus o Cristo. Teve Jesus como homicida. Ele apresentou. Ele agora eu vou entrar. Agora eu vou pregar para que vocês se convertam. Antes vocês fizeram com ignorância, mas agora vocês vão fazer se quiserem, porque vocês sabem. Aleluia. Ele foi muito inteligente pela parte do Espírito Santo. Deus primeiramente usou ele para entrar com o povo, adorando. Ei, Papai. aleluia! E o povo agora fica pasmo, fica admirado. Aí Pedro disse, agora é hora de eu mostrar para eles por que foi e pelo que foi que ele fazia. Ele mostra pelo poder de Deus, pela graça, pela presença. Porque sem presença não vai nada. Imagina agora um povo com a mente já refrescada. Pedro trouxe a memória, olha de Moisés, que está no deserto, o povo murmurando. Então, Moisés, lembra esse povo aí, mas eu se lembro do que eles, rapaz. Deus primeiro traz a sua memória. E essa está doida que está na sua memória que você precisa perdoar. Ou você precisa se arrepender. Pastor, me magoou tanto. Mas a palavra arrependemos. Vamos lá. Arrependemos, pois, e convertemos.
pode, para que eu vou me arrepender? Para me converter, eu já sou convertido. Com todo respeito, com todo de você, se for, é o momento que você se arrepender verdadeiramente. Você pode estar convencido, porque quem está arrependido ou convertido, perdoa. Por mais que doa, mas perdoa. Por mais que sofra, mas perdoa. Ah, me feriu muito. Você não sabe a como eu estou sentindo. Eu sei porque eu não sei, quero saber, mas eu só sei uma coisa. Que a palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos, convertei-vos. Para quê? Você está com a vida dessa, você vai ser. Para que venha o quê? O quê? Olha, vem primeiro refrigério, não vem a presença não. Vem o refrigério. Vem o Espírito de paz. Quando você se arrepende, se converte, o refrigério desce. Você se sente em paz. Você vai ter paz. Você se sente pessoa leve. Porque o refrigério de Deus desceu sobre você. Mas enquanto você não se arrepender, não se converter, não tem refrigério. Não tem. Aqui não é Velho Testamento, não, aqui é novo. Ah, pastor, está no velho, não é o passado, não, é o novo. É na graça. Ele morreu na cruz, a salvação é graça. Mas não é de graça. Ele teve que derramar sangue. Não foi de graça. Teve sangue inocente. Não adianta, irmão. Para que venha refrigério. Arrependei, pois, e convertei, para que seja pagado pecados. 3 pontos. Se arrepende, se converta, depois apagado o pecado. Aí eu volto no que eu já quando eu vou falar isso. Aí vem alguém que vai inventar uma palavra lendo uma música que Deus é homem sem Deus e coloca o santo. Sem se arrepender, sem se converter. Não! É bonito a letra, mas está criando a presença. A letra é bonita. Aí alguém que pode aqui, alguém que esteja aí que gosta de cantar diz assim, eu não acho não. Aí com você Deus. Mas a Bíblia está dizendo, arrependei-vos, convertei-vos, para que seja tratado os seus pecados. E depois, refrigério, e depois a presença de Deus na minha e na sua vida. Domingo eu disse lá na igreja, irmão, quando você apanha, dói. Quando você ri, fica a cicatriz. Você perdoa, mas ainda fica a cicatriz. Mas quando você se arrepende verdadeiramente, e não vai se apagar assim não, ó. Não. É um processo, é um tempo, Eclesiastes capítulo 3. É um tempo determinado por todas as coisas. É um tempo. Perdoa, se arrepende. Se eu e você quer ir para o céu, tem que se arrepender, tem que se converter. Se quer que o meu pecado esteja perdoado, tem que se arrepender e se converter. Se não tem pecado perdoado, não tem céu. Vem para mim para você. Não adianta. Não adianta. Os vossos pecados, e vem assim
pela presença do Senhor e enviarei a Cristo que já antes vos foi pregado. Irmãos, é tempo. Lembra do profeta Joel? Se cumprir Atos 2. Eu sempre costumo dizer que os velhos terão sonhos, visões, e os jovens, os velhos sonham, e os jovens sonham, visão. Porque os jovens eu estou com quem está merecendo errado. Peça a Deus visão para que você venha entender o que Deus tem para você. E você, pai e mãe, que somos idosos, peça para Deus levantar na escola. Ele vai revelar. Porque a Bíblia diz que os velhos terão sonhos. E os jovens, visão. Cuidado com filhos que está fazendo escondido de pai e mãe. Pai e mãe, em nome de Deus, mulher de Deus, para prestador. Peça a Deus sonhos e peça a Deus para dar visão aos nossos filhos. Aos nossos filhos, eu também tenho 3. Que precisa, nesse mundo que caiu hoje, para que tenha visão, para que tenha